Então, muito bem-vindo ao curso gratuito de formação de empresários, né? É um projeto que eu estou iniciando, né? Aqui pelo canal do YouTube. Provavelmente deve ter uma outra plataforma que eu deva subir, que eu possa subir esse curso também, né? Mas inicialmente eu estou colocando esse projeto aqui no YouTube. O intuito desse curso é dar ao pequeno empresário, médio empresário, ou algum gestor, ou alguém da área de gestão, sobre alguns princípios que envolvem a vida empresarial, a vida corporativa. Né? Então, esse é o propósito desse curso. Tá? Ele é gratuito, está no YouTube. Provavelmente, se você entrou pelo meu site, Daniel Conecta, ele está aí exatamente disponível, né, para você. Os slides eu vou deixar à disposição também, é só baixar. Em algum lugar vai ter um link aqui para você baixar esses slides ou aqui na própria descrição do YouTube. Se não tiver, vai lá no meu site que provavelmente vai ter lá. Se não tiver, me manda mensagem ali pelas redes sociais que eu disponibilizo, tá? É, Temos muitos assuntos para tratar. O primeiro assunto é o fluxo de caixa. Tá? Eu já vou direto ao assunto, eu não vou ficar aqui como é comum no YouTube o pessoal ficar, né, fazendo todo um preliminar para te convencer de alguma coisa. Não, o meu propósito aqui é já te passar a informação mais clara possível, objetiva possível, tá? E que você obtenha o conhecimento. Tá? Muitas das consultorias das empresas que eu tenho feito, ou mesmo quando eu fiz os trabalhos pelo Sebrae como agente local de inovação, eu percebi algumas dificuldades dos empresários e por isso que eu coloquei à disposição aqui para os empresários. Fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa é algo muito importante. Na verdade, o fluxo de caixa ele é o ponto principal da empresa, tá? É a preocupação máxima da empresa é o fluxo de caixa, tá? Se você não tem caixa, se você não tem fluxo de caixa, a sua empresa ela não vai conseguir sobreviver. Isso é a coisa mais óbvia. Se você é empresário, você já sabe disso. Se você aspira a ser empresário, você precisa saber disso. Tá? E o que é o fluxo de caixa? A gente tem duas maneiras de a gente enxergar esse fluxo de caixa. Existe o fluxo de caixa que é ali do dia a dia, você preenchendo as entradas e saídas, é um fluxo de caixa onde que você está preocupado com a operação da sua empresa, né? Então, quantos produtos você vendeu no dia e quantos fornecedores ou despesas você pagou, quanto dinheiro entrou na sua empresa e quanto dinheiro saiu. Esse é o fluxo de caixa mais comum, mais usado, na verdade. E, seja você que seja dono de uma, você mulher que é dona de salão de beleza, ou enfim, você homem que é dono de uma mecânica, ah, você precisa ter essa preocupação daquilo que entra de dinheiro na sua empresa e daquilo que sai. Tá? E o fluxo de caixa ele serve exatamente disso. Você precisa fechar positivo. Tá? Se eu não fecho positivo hoje, por exemplo, segunda-feira, amanhã, terça-feira, eu preciso fechar positivo. Por quê? Porque só quando eu estou positivo é que eu consigo fazer com que minha empresa, aquilo que a gente chama de capitalizar. Tá? É, Se a sua empresa não capitaliza, então isso é um problema. Por quê? Porque significa que você não está vendendo e você está tendo muitas despesas. É comum no Brasil os empresários geralmente os empreendedores por necessidade, né, será e receber um acerto da empresa, ele vendeu uma casa, ele vendeu um carro e ele resolve abrir uma empresa com a esperança de que ele vai ganhar muito dinheiro, né? O que acontece? Se ele não ganha dinheiro o suficiente, obviamente ele vai falir. Né? E aí que eu quero mostrar para você esse gráfico que está do lado aí, tá escrito em inglês, mas não se preocupe, que eu achei a imagem bem trabalhada. É, Em cima significa o que? Esse mais cash, significa que você tem mais dinheiro, tá? Quando você, peço desculpas aí pelo meu nariz, tá? Eu ainda estou saindo de uma gripe, mas eu não podia deixar de gravar o conteúdo, tá? Se você tem muito dinheiro saindo da sua empresa, significa que o seu fluxo de dinheiro está negativo, o seu fluxo de caixa está negativo. Todas as empresas precisam trabalhar no positivo. Eu vou comentar isso um pouquinho bem rápido aqui para você entender como que isso é possível, tá?
Mas normalmente, quando uma empresa começa, ela começa operando num fluxo de caixa negativo, que é esse gráfico que você está vendo aqui, tá? Olha só, essa curva ela vai baixando aqui, por quê? Porque você está pegando o seu dinheiro e colocando na empresa e você ainda não está vendendo e os fornecedores estão te cobrando, você tem que pagá-los. E você está criando produto no seu estoque. Então é isso que está acontecendo. Ó. Depois, quando você começa a vender, o dinheiro começa a entrar na empresa, você começa a deixar de ficar negativão para ir para equilibrar. Olha só, você equilibra aqui e depois você fica positivo, tá certo? E aqui é que é a onda do crescimento. Você começou a ganhar dinheiro, tá? Então você só ganha dinheiro aqui. Ah, Daniel, mas então quer dizer que quando eu começo um negócio, eu não vou começar ganhando dinheiro? Não. Muito raro isso acontecer. Se aconteceu contigo, você está assistindo a aula, você é um felizardo, comenta aqui qual é o seu negócio aqui no link abaixo, nos comentários aqui do YouTube, para eu saber, mas em geral você não tem. Geralmente você começa negativo e depois você fica positivo. O que acontece com as empresas brasileiras, e eu vi isso muito do Sebrae, o que acontece? Eles começam a ficar negativos, chega aqui embaixo, não tem capital para se manter. Por quê? Porque às vezes a empresa dele, ele só tem um capital só até aqui, ó. Né? Mas o negativo vai puxar mais, porque é o tempo de maturação da empresa. Isso aqui quer dizer o quê? Que você está mantendo o fornecedor, pagando o funcionário, você está fazendo despesas, você tem que pagar seu aluguel, o aluguel da sua sala, tudo está ficando negativo. Por quê? Porque não está tendo entrada. E depois você vai ficar positivo. Tá? Então esse é o fluxo de caixa operacional, é o cuidado que você tem. Existe o fluxo de caixa também de investimento. Esse aqui tem a ver mais com as empresas maiores, né? Que é o que tem a ver com isso aqui? É a ideia de você comprar ou vender bens, né, que a gente chama de imobilizados, ou mesmo participação societárias. Eu não quero entrar muito em detalhes aqui, sobre isso, porque esse curso ele é introdutório, a gente pode fazer um trabalho mais detalhado mais à frente, tá? E vai ter exemplos que eu vou trazer, estudo de casos ao longo desse nosso curso de formação, mas a princípio eu quero que você apenas grave esse conceito aqui de fluxo de caixa operacional, que eu acabei de te mostrar aqui como funciona, e aí a gente vai avançando um pouco mais no conceito, tá? Aqui é um exemplo que eu trago aqui, um exemplo real, né, de um caso que aconteceu. Olha só que interessante esse exemplo aqui. Veja que é o mesmo desenho que é feito aqui, é esse desenho aqui, tá? Observou isso? O que você está vendo? Aqui está em inglês, mas não se preocupe, tá? Né, primeiro ano, tá vendo? Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano e vai até o 12º ano. O que isso significa? Significa que no primeiro ano, quem abriu essa empresa aqui, ele ficou um pouco negativo, tá vendo? Ele ficou um pouco negativo, por quê? Porque teve muito capital ali, ele provavelmente tinha um capital inicial e tal, e aí ficou não tanto negativo, mas no segundo ano, olha a quantidade que ficou negativo. Né? Significa o quê? Muito dinheiro saiu da empresa e quase nada entrou. Tá? No terceiro ano, ó, já reduziu um pouquinho. Tá vendo o terceiro ano que já deu uma reduzida? Né? Quer dizer, aqui ele já começou a reagir, quer dizer que o capital entrou mais dinheiro na empresa, saiu um pouco menos. Então ele conseguiu não ficar tão negativão. No quarto ano, olha só, ele ficou positivo. Tá vendo aqui? Ele já ficou positivo, já entrou mais dinheiro do que saiu. Né? E aí depois ele tem a alavanca de crescimento do quinto ano, olha só, deu uma disparada, entrou muito dinheiro na empresa. Tá? E depois ele teve quedas, olha só, ele vem buscar o que é? A gente chama de equilíbrio da operação. E aqui que entra a gestão, como que nós vamos ajustar aqui para que ele tenha essa maturação. Então toda empresa, Daniel, passa por esse período aqui. Olha, 95% delas passam por esse período aqui. Essa parte aqui é muito difícil, por quê? Porque é quando a empresa precisa ganhar mercado e se consolidar. Nas consultorias que eu faço, eu comento do drama dos 5 anos, né? Que é o que é? O que é o drama dos 5 anos? Se você chega aqui no quinto ano da sua empresa,
e ela não atingiu esse ponto de equilíbrio de uma maneira consistente, como foi no exemplo aqui, o que vai acontecer? Daqui para frente você vai ter problema. É uma empresa magra, uma empresa mirrada, uma empresa doente, ela não vai conseguir se capitalizar sempre. Legal? Então, se você vai abrir um empreendimento, ou se você está num desses anos aqui de começo, o que eu te recomendo aqui? Primeiro, uma atenção ao fluxo de caixa. Recomendo fortemente você participar do meu curso aí, que é gratuito no YouTube. Você vai ver as próximas aulas, tá? Se não tiver agora na sequência uma próxima aula, aguarda um pouquinho que já chega, tá? Que eu vou gravando à medida que os meus filhos vão deixando aqui, né? E as fazeres, os atendimentos aqui que eu tenho das empresas, eu vou gravando. Mas você foca nessa parte para quê? Para que a sua empresa ganhe mercado, ganhe maturidade. Como é que você vai fazer isso? Você precisa ter uma reserva de capital. Se você não tiver reserva de capital, você não vai sobreviver a essa curva aqui, tá? Esse é o ponto. Legal? É só para mostrar que de onde saiu esse gráfico. Ele saiu daqui, para você ver que é o caminho natural das empresas, tá? Aqui tem um caso real que eu acompanhei e olha só que interessante aqui, ó. No primeiro ano, aliás, aqui um caso semanal, tá? Que eu acompanhei. Não é ano, é semanas, tá? Então, na primeira semana, o que aconteceu? Aconteceu aqui foi o seguinte: na primeira semana, houve a pessoa entrou com um capital próprio de 10 mil reais e ele pegou empréstimo de 3 mil reais. Então a entrada no negócio começou com 13. Só que saiu 6 mil para fornecedor e maquinário que a pessoa tinha que fazer. Tá? E mais teve o transporte, depois teve. Opa, subiu ali a tarja ali que eu não queria. Tá? Depois lá embaixo, olha só, tem o transporte que saiu a R$ 300, impostos 800 e ficou como com saídas totais 7.100, tá vendo? E olha só, como saldo da primeira semana ficou 5.900, tá? 5.900. Então por isso que ele ficou positivo. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a empresa vendeu alguma coisa? Não. Olha só aqui, ó, zero venda. Na segunda semana, olha, zero vendas. Tá vendo aqui? Zero vendas, mas só teve saídas. Mil reais, 1.500, mais 500, mais 500 ali embaixo. Então ficaram 2.000 de saída. Porém, na semana passada ele tinha um saldo de 5.900, ok? Só que ele já ficou negativo. Por que ele ficou negativo? Na verdade que tem uma, uma observação bem interessante. Por quê? Porque não houve entrada nenhuma, tá vendo? Não houve entradas. Lembra do conceito de fluxo de caixa? Olha só aqui, ó. Fluxo de caixa é vendas de produtos e pagamentos de fornecedor. Tá? Mas como vendas de produtos a empresa começou, ali ficou positivo, por quê? Porque foi uma entrada de capital que teve. Tá? Então por isso que ficou positivo. Mas na realidade ficaria negativo. Ficaria negativo quando ali? Ficaria negativo no valor de 7.100. Né? Então, olha só que interessante, né? As entradas não houve e ficou negativo. Esse é o fluxo de caixa, ficou negativo. Depois, na terceira semana, houve uma venda. Olha lá, houve vendas e deu R$ 1.000. Porém, saiu-se 2.400, então ficou negativo 1.400. Depois, na quarta semana, né, houve o equilíbrio. Olha lá, R$ 1.500 de entrada e R$ 1.500 de saída. Houve o equilíbrio e depois continuou tendo R$ 1.500, mas aí houve saídas um pouco menos, de 1.300. Mais uma vez aqui ficou positivo. Depois aumentou as vendas, ó, 2.500 na sexta semana. Olha lá. E aí a empresa foi se equilibrando lá. Depois, na sétima semana, 2.500, manteve. Depois, finalmente, na oitava semana, deu os seus 3.000 e aqui começou a ficar positivo. Observou essa curva que faz aqui, ó? Essa curva, ela é aquele desenho que a gente viu aqui, ó. Tá aqui do lado. É o mesmo desenho, tá? Ele fez o que? Ele saiu de uma posição negativa e foi para a situação positiva. Toda empresa passa por isso, tá? Esse é o fluxo de caixa.
você precisa ficar muito atento com as entradas da sua empresa, alimente corretamente e comece a monitorar em que estágio você está. Geralmente, se você vai ficar nessa fase aqui, ó, nessa fase aqui você vai ficar mais ou menos você vai ficar mais ou menos, deixa eu tirar aqui da minha frente, você vai ficar mais ou menos aqui por 4 anos nessa operação, tá? Então, se você vai abrir uma empresa, você precisa ter um horizonte de tempo de pelo menos de 3 a 4 anos de manutenção de capital próprio. Tá vendo aqui, ó, no meu exemplo aqui, tem o capital próprio de 10 mil, aqui, sei lá, o seu capital próprio deveria ser 100 mil reais, não sei, que é para você garantir esse período. E depois você entra no 0 a 0 e depois você avança. Legal isso? A medida, nós vamos, é um conceito muito simples, é verdade, né? Mas é muito essencial para a gente compreender a dinâmica da empresa. Na próxima, na próxima aula, nós vamos falar sobre a DRE gerencial. Tá? Ela é muito fundamental, ela é muito importante para o conceito da vida empresarial. Tá? E para a vida empresarial. São ferramentas que nós utilizamos para fazer análise de empresas também. Tá? Eu vou ter ao longo do curso estudos de casos que nós iremos fazer, que você vai entender isso, como que isso impacta no dia a dia da empresa, como que você pode interpretar a sua empresa a partir dessas ferramentas. Legal? É um prazer estar com você aqui nessa aula, tá? Curta aí meus vídeos aí, faz um compartilhamento se puder, tá? Segue o meu canal aí, o Daniel Conecta, na verdade esse projeto é um projeto que eu queria fazer há muito tempo, porém, devido ao tempo e, enfim, algumas informações e desafios da vida, né? Agora chegou o momento, tá? Eu espero que tenha te ajudado. Se tiver qualquer dificuldade, as minhas redes sociais estão aí na minha página, danielconecta.com, tá bom? E vamos às próximas aulas aí, tá bom? Até lá!